Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Meu nome é Maria Isabel e essa é a parte 3 da aula de movimentos sociais. Hoje a gente vai abordar o movimento LGBT. Falando um pouquinho sobre o movimento LGBT, já que a gente está pegando esse gancho da violência simbólica, né? Vamos entender um pouquinho do histórico desse movimento. A gente entende, né, que a homossexualidade ela seja uma prática comum desde 1200 anos antes de Cristo, ou seja, há 3220 anos atrás, a homossexualidade era socialmente aceita. Atualmente ela não é mais. Por que ela não é mais? A gente vai entender isso. A homofobia ela foi institucionalizada, ou seja, ela foi tornada uma prática normal, comum e aceita depois de 1533, sob a influência da Inquisição, do Tribunal da Inquisição. Mas ela já era, tipo assim, mal vista desde o início da, vamos dizer, da dispersão das religiões abrâmicas. Então, quando a gente começa a ter uma maioria cristã, então a gente pode colocar isso quando Constantino se converte ao cristianismo, né? Que foi quando Roma começou a ser cristã e difundiu o cristianismo, a gente já começa a observar a homofobia na nossa sociedade. Mas ela foi institucionalizada, ou seja, foi declarado aqui, a gente comete homofobia mesmo, porque ser homossexual tá errado, sob a influência da Inquisição em 1533. Durante a Segunda Guerra Mundial, a população LGBT era levada a campos de concentração, inclusive uma simbologia LGBT que eu descobri recentemente é a estrela rosa. A estrela rosa não, o triângulo rosa, de cabeça para baixo, que era o símbolo que eles colocavam nos uniformes dos campos de concentração quando uma pessoa tinha sido levada para lá por ser LGBT, digamos. Né? Nessa época ainda não existia essa terminologia, mas era isso mesmo. E essas pessoas elas eram forçadas a trabalhar ou exterminadas nesses campos de concentração. Eles eram considerados doentes, né? Então eram usadas torturas, castrações, e não era castração química, era castração. Terapia de choque, lobotomia e até mesmo estupros corretivos com o intuito de curar, né, homossexuais. Inclusive, a cura gay ainda existe hoje em instituições privadas. Essas instituições elas ainda existem hoje, ou seja, não é a homofobia ela ainda existe de forma institucionalizada. Eles ainda acreditam que a homossexualidade é uma doença. Ela parou de ser considerada doença pela OMS, só que a transexualidade tinha continuado, né, a ser considerada doença. E ela só deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde em maio de 2019. Ou seja, a luta ela é muito presente ainda, porque isso é uma forma de violência. É você pegar a identidade de alguém e invalidar, falando que essa pessoa, ela na verdade só é doente. Ela não tem consciência daquilo que ela tá falando, ela não tem consciência daquilo que ela é. Então, isso é uma forma de violência simbólica. Até os anos de 2010, a homossexualidade ela era crime em 73 países. E ela era punível com morte em 10 deles. Ou seja, é outra violência simbólica. Você privar as pessoas de serem quem elas são, por essência, e punir isso com morte. Né? A sigla LGBT ela começou a ser usada nos anos de 1990. Antes disso, a sigla era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. Mas ela, ali nos anos de 1990, ela é mudada para LGBT, que contempla lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. E depois disso, várias outras letras começaram a ser adicionadas, né? A fim de contemplar outras denominações que foram surgindo, mas o mais comum atualmente é você só colocar LGBTQ+. Porque, como eu já falei, o Q, ele significa queer,
E queer é um termo guarda-chuva para pessoas que fogem do padrão de cis-heteronormatividade. Beleza. Atualmente, esse movimento ele luta pelos direitos da comunidade LGBT, como, por exemplo, direito ao casamento. Tem muitos lugares que ainda não tem direito ao casamento. Ou mesmo direito de existir, né? Porque existem países em que isso ainda é criminalizado, né? E também pela inserção desses indivíduos dentro da sociedade. Como assim? A gente tem como exemplo claro a inserção de pessoas trans no mercado de trabalho. Grande parte das pessoas trans trabalham no meio da prostituição, porque elas não são contratadas. Então, elas têm que recorrer a isso como última opção, né? Então, devido ao preconceito, essas pessoas ou trabalham no meio da prostituição, que é um meio extremamente danoso, né? Se você for pensar, são pessoas que são coercitivamente. Eu acho que vale a pena pesquisar sobre isso. Eu não vou entrar nesse mérito. É um debate super interessante. Mas a gente não tem tanto tempo assim. Então pesquisem um pouquinho sobre essa problemática da prostituição. Mas é interessante lembrar que é um trabalho que pode ser muitas vezes degradante. Essas pessoas, elas constantemente sofrem violências dentro do local de trabalho delas, né? Então, e elas não têm direito de ir lá e conseguir um trabalho normalmente porque elas não são contratadas. Então, luta pela inserção desses indivíduos dentro de uma sociedade e também da representatividade, né? Por exemplo, observar mais produtos da cultura, tipo filme, música, etc e tal, que represente pessoas LGBT. Mas tem como objetivo principal promover a diversidade cultural, né? Com base nas questões de identidade de gênero e identidade sexual, que são as pautas relativas a gênero e sexualidade, que nem a gente já entendeu. A rebelião de Stonewall, como eu já falei, ela foi o grande marco do início da luta pelos direitos LGBT e ela ocorre em 28 de junho de 1969, quando num bar estadunidense na cidade de Nova York, em Green Village, que chama Stonewall Inn, alguns membros da comunidade LGBT, essa rebelião ela foi liderada por duas mulheres trans. A história delas é ótima, inclusive. Existe um documentário na Netflix também sobre a Marta, que é uma delas. Ela era uma mulher negra e trans. E ela liderou esse movimento de uma forma linda. Acho que vale super a pena assistir, né? Eles enfrentam a polícia com manifestações violentas durante 6 dias direto. E essas manifestações, elas foram espontâneas, elas não foram programadas. Não foi tipo assim, gente, então tá, no dia 28, vamos lá combater a polícia. Não foi isso. Eles se organizaram na hora e existiu uma coletividade muito grande, porque enquanto alguns ficavam e lutavam, os outros iam, buscavam mais suprimentos e voltavam, e eles iam tendo essa rotatividade para sempre continuar combatendo a polícia, porque isso foi, na verdade, uma resposta a uma ação extremamente arbitrária do coletivo policial que sempre, né, com uma frequência muito grande, ia não só na Stonewall Inn, mas em diversos bares LGBT da região e realizava batidas policiais que eram bastante humilhantes. Na época, ser LGBT era uma coisa vista como ruim, mas essas batidas eram especialmente violentas e humilhantes, então os policiais faziam questão de, tipo assim, tirar toda e qualquer dignidade das pessoas que estavam ali naquele bar. Era uma ação extremamente preconceituosa, né? Então, essas pessoas que estavam ali naquele momento viram que outra batida ia acontecer, se organizaram ali na hora e falaram: a gente não quer mais viver dessa forma, né? Então, essa pequena rebelião ali, ela durou 6 dias. Ela foi considerada a maior rebelião civil da história dos Estados Unidos na época. E foi chocante, né? Porque ela não foi organizada e foi uma coisa da hora.
e diversas pessoas começaram a ir para Nova York para participar também. E atualmente ela é amplamente considerada como o principal evento para dar origem ao movimento moderno de libertação das pessoas LGBTQ+, e pela luta dos direitos LGBT no mundo inteiro. Esse é o final da terceira parte, e na parte 4 a gente vai falar um pouquinho sobre o movimento negro.